aqui com a maravilhosa Bruna Suelen, produtora cultural. Bruna, muito obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vinda. Obrigada, Hélia. Um prazer enorme estar aqui nesse teu espaço, né? Conhecer um pouco da tua história, do teu trabalho, da tua luta. E estou aqui para colaborar com ela e contar um pouquinho do que eu faço. Bruna Suelen, eu sei que você, além de produtora cultural, é pesquisadora de arte. Me conta um pouco desses teus universos. Então, são várias Brunas Suelen, né? Mas acho que importa aqui é esse link, né? Que eu, além de produtora, pesquiso arte. Então, eu faço um doutorado no PPG Artes, na UFPA, e eu pesquiso práticas de resistência cultural na Amazônia. Na verdade, eu pesquiso a poética de uma pessoa que é muito importante para mim, que me ensinou a ser produtora, né? Que é o Arthur Leandro, que é o Tata Quinamboji. Eu pesquiso a poética dele, que eu chamo de poética das encruzilhadas. E essa poética dele me mostra muito do ativismo cultural que eu acredito e nas práticas de resistências antirracistas e afirmativas para a arte. Então, meio que as duas coisas andam juntas, entendeu? A minha prática de produção, ela não está desvinculada da minha pesquisa, né? Da minha produção acadêmica, da minha produção da vida também. Que aí a gente vai entrar num lugar que eu não sou só uma pesquisadora acadêmica, eu penso a arte como vida. Você respira arte, né, Bruna Suelen? Não é, a gente está imersa fazendo isso, cultura e arte popular. Mana, e como é viver a arte dessa forma como tu pensas? Eu acho que não desvincular a arte da vida é ter uma noção de que o mercado vai te exigir uma coisa que tu não vai muito alcançar, assim, né? Na verdade, assim. Não trabalhar para o mercado. Eu acho que isso é uma coisa que é importante nesse ponto aqui, porque a gente acaba vivendo o que a gente acredita. Então, eu trabalho com carimbó, né? E trabalho com matriz africana, né? Com práticas tradicionais de matriz africana, que são essas duas áreas que eu atuo. Então, eu vivo o candomblé, né? Eu estou lá dentro. Então, acaba trazendo as nossas vivências e as nossas práticas para dentro dessa forma de produção, que, logicamente, não vai ser pautada numa lógica do capital, né? Vai ser, sim, pautada dentro da realidade, das necessidades que o meu povo precisa, né? Igualmente no carimbó. Carimbó, a gente entende carimbó como um estilo de vida, né? Então, não é só apenas um ritmo musical, né? Então, ele não vai ter como eu servir apenas a um produto da indústria fonográfica, mas eu preciso abarcar toda uma construção de vivência dessa comunidade. E, para isso, eu preciso viver isso, né? Então, é por isso que eu moro em Coraci hoje em dia, há 2 anos, né? Por isso que eu vivo Coisas de Negro há tantos anos também. Fora os grupos que eu me relaciono, né? Além do podcast, que é o que a gente vai falar aqui, eu trabalho com o Falso do Carimbó e com Índios da Selva. E a gente está sempre junto, vivendo, entende? Vivendo a nossa vida, nossos sonhos, né? Como a gente quer a indústria também, a gente quer estar nesse lugar, porque a gente acha que a gente tem que ocupar esse espaço. Não é que a gente não queira ganhar dinheiro com produção, porque a gente acredita nisso também. A gente trabalha para isso, profissionalmente, né, para que isso aconteça. Mas esse não é o objetivo da nossa vida, assim, da nossa arte, né? Nossa arte é a vida. Quando você diz que carimbó é vida, que é um estilo de vida, que você vive o carimbó na prática, na vida, o que você exatamente quer dizer? Eu quero dizer que eu me aproximei de uma comunidade tradicional, que é a comunidade do carimbó de Coraci, né? Eu não nasci em Coraci, mas eu já vivo lá há 2 anos e desde 2010 eu frequento o Espaço Cultural Coisas de Negro, que é o Templo do Carimbó, não só como uma frequentadora, mas também como produtora já. Eu estava no primeiro Festival de Carimbó de Coraci e eu fiz o 2º Festival de Coraci, agora, com a Lei Aldir Blanc.
né? Depois de 10 anos. A gente, quem vive o carimbó de fato são as pessoas que produzem o carimbó, por exemplo, o Nego Rai, né? Que é o dono do Espaço Cultural Coisas de Negro. Meu querido, um beijo para você. Ele vive aquilo lá, 24 horas. Ele vive para aquele espaço. Ele produz lá atrás, quando não está tendo festa, ele está construindo instrumentos, porque ele constrói os tambores e vende os banjos, entendeu? Quando a gente vai para os interiores, por exemplo, já tive a oportunidade de viver de conhecer a comunidade das sereias do Rio, das sereias lá de Marapani, na Vila Silva, né? Elas são agricultoras, né? Então, e elas cantam a vida delas. Então, elas vivenciam o carimbó, né? Elas vivenciam a agricultura, são mulheres agricultoras, e elas cantam isso nas suas músicas. Quando a gente diz que o carimbó é um estilo de vida, é porque ele não está só pautado naquela hora que a pessoa está tocando. Existe toda uma gama uma construção cultural por detrás, que é a feitura dos instrumentos, que é tu viver a realidade da natureza, né? E tu conseguir transmitir ela nas tuas canções. A comunidade se organizar em torno de uma festa, dividir as tarefas de quem vai vender, de quem vai cozinhar, de quem vai limpar depois o igarapé, entendeu? Então, é um estilo de vida. E a gente, na cidade, a gente vai viver o carimbó cubano, que a gente não vai ter essa relação com o igarapé, com não sei quem, né? Com a pescaria mais, né? Apesar de Coraci ainda viver isso, que a gente tem grupos que vivenciam isso. Mas a gente vai viver uma realidade de jovens contemporâneos, né? Da cidade, que vivem do carimbó, que tocam, a gente toca, olha, show quinta, sexta, sábado e domingo, sabe? E a gente está o tempo todo pensando no repertório de divulgação, na assessoria, e como é que a gente vai distribuir o que a gente está produzindo, que é a nossa vida, entendeu? A gente se veste de determinada forma, né? A gente tem um estilo, entendeu? De pessoas que tocam carimbó. A gente não é igual a galera do funk, por exemplo. A gente vai vestir roupas diferentes, mais largas, as saias rodadas, os cabelos, a afirmação da negritude, isso é muito importante também, porque o carimbó é uma prática afro-amazônica, entendeu? E a afirmação disso, a compreensão de que é uma cultura toda, né? Faz a gente falar isso. Isso não é uma fala minha, é importante que eu diga isso. Isso quem diz que o carimbó é estilo de vida e que a gente traz isso para nós é o mestre Ney Lima Pela Paz, é um dos nossos grandes mestres lá de Coraci, e a gente, jovens, todos usamos, que a gente gosta de desaparecer, e dizer que a gente vive o carimbó de fato, entendeu? E tá aí, nessa. Todos são importantes nesse universo, viu? Não tem ninguém mais nem menos. O mestre é apenas o mestre e não existe seres superiores dentro do carimbó. Uma vez eu fui tocar com o Arcano 19 e o mestre Verequete estava lá, que ele ia se apresentar também na Praça da República. E eu, nessa época, escrevia para o jornal de Ananindeua, na página literária. E aí eu cheguei com o mestre, bora fazer uma rápida entrevista aqui com o jornal de Ananindeua. Ele disse, bora. Eu disse, olha, mestre, eu quero fazer uma pergunta aqui, que existe aí uma polêmica no ar, quanto à questão do Pinduca ser chamado de rei do carimbó. O que é que o senhor pensa disso aí? O que é que o senhor pensa disso? Ele disse, olha, o carimbó não tem intriga e o carimbó não tem patrão. E por conta dessa resposta do mestre Verequete, sem ele saber, desculpe mestre, lá onde o senhor estiver, e eu fiz o carimbó melhor da região, aonde eu aproveitei a fala do mestre, do carimbó melhor da região. Ele diz que o carimbó não tem intriga, o carimbó não tem patrão, o carimbó não tem superior e nem tem inferior.
Então, todos nós, nesse mesmo nível, a gente vamos lutando juntos aí. O meu carimbó é o melhor da região, mas o carimbó não tem intriga, o carimbó não tem patrão, também não enche barriga e nem se come com a mão. É o que restou do velho índio, meu irmão. É o que restou do velho índio, meu irmão. É do povo, é da região, e do Pará é tradição. É do povo, é da região, do tempo da escravidão. É do povo, é da região, e do Pará é tradição. É do povo, é da região, do tempo da escravidão. Bruna, vamos falar desse projeto maravilhoso que você está produzindo, chama Curimba, meu filho, podcast maravilhoso. Me conta por que essa palavra, como é que surgiu tudo, fala. Tá. Então, dentro dessa dinâmica de a gente acreditar que o carimbó é um estilo de vida, a gente percebeu que existem poucos espaços de distribuição e difusão real do carimbó, principalmente dentro das novas mídias, né? E aí, a gente sempre fala assim, vamos, carimbó não toca no rádio, carimbó tinha que tocar no rádio. Aí uma vez eu falei brincando assim, para o Hugo Caetano, né? Porque nós somos 3 pessoas pensadoras desse projeto, inicialmente. Hoje a gente tem uma outra configuração que eu vou falar de como ela está funcionando, mas no início, essa necessidade de ouvir carimbó no rádio, advindo de uma vontade pessoal do Hugo Caetano, né, de fazer rádio. E a gente não tem espaço, né, porque a gente está ali em Coraci, em Caratateu, os meninos são lá de Outeiro e tal. E aí eu falei, cara, grava aí, cara, pega aí qualquer coisa. Então, isso aliado já à minha prática de pesquisa e à minha forma de produção, né? Então, eu já venho de uma escola, essa do Arthur Leandro, que eu te falei, que a gente acredita muito na tecnologia do possível. A gente sempre foi, vamos fazer nós mesmos. Então, eu começo a minha vida de artista indo para a rua, ocupando espaços públicos com equipamento sonoro dentro da rede aparelho, onde a gente fazia rádio ao vivo, sem precisar de pedir autorização da grande mídia, entendeu? Para poder falar o que a gente pensa. Então, a ideia de criar os próprios circuitos de comunicação, ela sempre esteve presente dentro da minha prática de produção e de pesquisadora. Quando o Hugo fala da vontade dele de fazer rádio, eu falei, cara, faz assim. E ele foi, pegou, gravou, montou um roteiro. A gente já começa o Curimba com um roteiro arrumadinho, assim. Olha, tá, eu já tinha trabalhado com rádio também, tem essa coisa. Eu trabalhei na Resistência FM, que era uma rádio comunitária na Terra Firme, depois na Cidadania FM, que também é uma... Isso tudo projetos do aparelho, desse coletivo que eu te falei, com o Arthur Leandro e outras pessoas que eu fazia parte. E aí eu falei, cara, a gente estrutura assim uma ideia, taca, e grava com o que tu tiver, não precisa de equipamento, faz com o que tu tiver que a gente vai dar um jeito e tal. E, cara, foi um final de semana, eu morava em Colares, ele morava em Outeiro, ainda, eu namorava em Colares, e aí eles gravaram, ele e o Lucas ficaram no final de semana em casa, gravaram no computador mesmo. Então, o nosso primeiro programa, que é o programa piloto, que está lá no Spotify, depois vocês seguem lá, ele é gravado diretamente do computador, sem microfone, sem nada, assim, entendeu? Quando eu chego na casa do Hugo, e ele falou, olha que cara que eu gravei, escuta isso aqui. Genial, entendeu? Ele já tinha ele já vinha pesquisando carimbó urbano, vive um cara da comunidade, ele e o Lucas tocam carimbó, né? E eles têm essa relação familiar com carimbó e tudo, então ele tinha uma gama de informação sobre carimbó. E aí a gente nasce do Curimba querendo falar dos sotaques do carimbó, mostrar que o carimbó ele não é o mesmo.
e ele muda dependendo do território, né? Verdade. Então, em Coraci a gente vai ter um carimbó, na região do Salgado a gente vai ter um carimbó, em Santarém a gente vai ter uma outra forma de fazer carimbó, e no Marajó a gente tem um outro carimbó. Então, inicialmente, o Curimba, ele nasce nesse desejo de ocupar um espaço radiofônico e transmitir carimbó e mostrar as diferenças dos sotaques. E aí ele foi se desenvolvendo. E eu cheguei nesse dia e falei, caraca, genial isso, o programa de rádio está pronto. Eu já sabia que eu podia transformar aquilo que ele tinha produzido em um podcast, só que eu não sabia como. Então eu passei um dia inteiro pesquisando e descobri como transformar as coisas em código RSS. E aí começamos, mano. A gente foi... Aí eu falei, vou pegar isso aqui. Aí botamos no Anchor FM e já distribuímos no Spotify. No outro dia eu estava no Spotify, a gente ficou surpreendido, assim. Caraca, como é que isso já está no Spotify dessa forma? Do jeito que tá. E a gente foi melhorando, entendeu? Aí a gente foi investindo em equipamento. Compramos um gravador, compramos um microfone, ganhamos uns editais, né? E a gente está 3 anos no ar. E esses 3 anos, agora a gente está indo para um novo formato, que é esse do YouTube. Então, a gente começa mesmo com um podcast de áudio, né? Para plataformas de streams de áudio. E agora a gente está... O Hugo já tentou fazer... A gente começou a fazer isso em junho do ano passado, acho que junho... Não, acho que em outubro mesmo, foi em outubro, ele fez um programa experimental para vídeo, e agora a gente está com uma equipe maior. A gente tem o Matheus Leão e a Carolina Lima, que são... O Matheus é o cara do áudio, assim, e da... O Matheus é um multiartista, na verdade é isso. E ele ajuda a gente, né? Ele está editando os nossos vídeos, captando o áudio. O Lucas, que antes editava os vídeos, está na função da direção de fotografia. Eu continuo na produção da distribuição, o Hugo na pesquisa e apresentação, e a Carolina vem com a arte gráfica. Então, está quase saindo, acho que a gente vai sair concomitante aí para esse lugar no YouTube, agora que a gente quer ocupar, né? Mas a gente vai manter o programa nas plataformas de streaming de áudio também. Os 2 formatos vão continuar. Resumidamente, esse é o Curimba, meu filho. Por que Curimba? Tá. Curimba, quem escolheu o nome foi o Hugo e o Lucas, né? O mestre Verequete, ele fala... a gente usa uma vinheta, que é uma música do Verequete, que é o saxofone endiabrado, que é o saxofone endiabrado. E o Verequete, ele fala Curimba, Josino, que é um dos tocadores dele, né? E ele sempre chama o Josino para tocar, falando para que ele toque no tambor, o curimbó, como um curimba, né? Uma curimbada, sei lá, algo nesse sentido, viajando aqui. Mas curimba é uma forma do carimbozeiro dizer para bater forte no tambor. E aí a gente, para não falar o nome do tocador, né? Sim. Colocamos meu filho. A gente, sei lá, poeticamente ficou massa, todo mundo gostou. O Hugo é muito, muito criativo, ele é uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Bruna Suelen, me conta como é falar de cultura popular, cultura da Amazônia para o mundo. Me conta. Então, né, Elia, é um desafio, né? Tu, né, sabes bem, assim, acho que é importante a gente ressaltar aqui, né, que depois de nós, eu ainda não conhecia nenhum trabalho na rede mundial de computadores, assim, sinceramente, que tratasse da cultura do norte, né, como o teu trabalho está acontecendo agora. E é um grande desafio, assim, porque parece que para nós mesmos, dentro da Amazônia, isso não é interessante, né? Existe toda uma prática de marginalização da nossa produção de cultura popular mesmo, e só o nosso nicho que escuta. Mas o nosso podcast, por exemplo, eu tenho dados que em Hong Kong as pessoas escutam a gente, no Chile as pessoas escutam a gente, na Espanha as pessoas escutam a gente, entendeu? Então, muito louco, né? Assim, que
A gente fala para o mundo de uma cultura regional e dentro da nossa cidade as pessoas não escutam a gente, né? Dentro do nosso estado, da nossa região, as pessoas não escutam a gente. Então, acho que assim, é muito importante trabalhos como o nosso e como o teu, né, que estão preocupados em difundir e divulgar a cultura pela simples compreensão de que isso é importante para os fazedores dessa cultura, né? Lembra que eu falei carimbó é um estilo de vida. Tu não fala só de carimbó, tu fala da cultura paraense de modo em geral, mas nós especificamente, a gente não tem um canal de escoamento disso. A gente tem uma espetacularização dessa cultura, né? Que isso é vendido para o mundo de certa forma. E a gente vai ter pequenos nichos de produção que circulam nas rádios, na Rádio Cultura, né? Vou falar aqui, porque as outras não tocam carimbó. Então, fazer um podcast de carimbó, contando as narrativas do carimbó, as memórias, documentando a memória do carimbó, porque a gente entrevista pessoas, né, que contam as suas histórias. É muito, para mim, é um lugar do trabalho mais afetivo que eu tenho dentro dos meus trabalhos de produção, porque eu consigo compreender a importância política disso, entendeu? Eu acredito que o que a gente faz, ninguém faz, sabe? Ninguém faz mesmo, saca? E a gente está lidando diretamente com as narrativas de vida, né? Lembra? O estilo de vida das pessoas. Então, isso é delicado, Elia, sabe? É de um valor inestimável, assim. A gente quer muito que isso alcance mais gente, porque a gente acha muito interessante a nossa vida, entendeu? Mas a gente sabe também a importância de quem já faz isso há muitos anos e nunca foi reconhecido como mestre, sabe? Como um artista. Porque, às vezes, as pessoas só querem ser reconhecidas nos seus processos criativos, sabe? E a gente alcança esse lugar com essa produção, que é uma produção independente, isso é muito importante de falar, mas a gente faz tudo sozinho, a gente não ganha dinheiro, sabe? Ainda. Que a gente quer, que aquilo que a gente faz é muito interessante. O que a gente está trazendo são histórias de vida. Então, é muito importante que a gente se mantenha e consiga se manter. Um podcast como o nosso, um podcast como o teu, entendeu? Que precisa, que divulga a cultura, que fala da cultura, e as pessoas têm que compartilhar, têm que, sabe, engajar o nosso trabalho mesmo. E a gente tem que trabalhar para que alcance mais gente, né? E essa é a nossa labuta de produção. Bruna, podcast Corimba, meu filho, é o primeiro podcast que fala de carimbó no Brasil? E durante muito tempo, ele era o único podcast de cultura popular no Brasil. Agora a gente tem De Papo com a Elia. Que fique registrado que eu ainda não conhecia o Corimba, meu filho, quando eu comecei a pensar no De Papo com a Elia. A gente está se cruzando nesse caminho porque a gente está fazendo a mesma coisa, né, Elia? A gente está aí lutando para a cultura, para a difusão das nossas artes, do que a gente acredita como arte, como vida, como resistência cultural. Acho que é muito importante também que o nosso papel é muito político, sabe? Contar a história, gravar a memória das pessoas, entendeu? O que a gente faz. Eu acho que a gente se apropria dessa tecnologia de uma maneira inteligente. Bruna Suelen, quais são os seus planos, seus projetos, seus sonhos? Cara, eu acho que principalmente o sonho de produtor de música, né? E eu também trabalho com cinema, né? Eu trabalho com audiovisual e música, basicamente, assim. Então, é continuar fazendo o que eu faço e começar a receber bem por isso. Como estou falando isso desde o início dessa entrevista, não é apenas para satisfazer os moldes da indústria, mas é uma parada política de divulgação e difusão de uma ancestralidade inteira, sabe? De uma comunidade que foi marginalizada, racializada, né? Que é
afro-amazônico, então é índio e preto fazendo carimbó desde sempre, sabe? Então, assim, e a galera passa a vida inteira sem ser reconhecido, entende? Então, eu acho assim que o que eu quero com o podcast é justamente trazer a visibilidade para quem precisa ser visto, que não sou eu, produtora Bruna Suellen. Eu tenho o meu lugar já. Eu estou tranquila, preciso ganhar dinheiro com isso, mas eu também quero muito que esse dinheiro não venha só para mim, mas venha para quem de fato produz e vive do carimbó, sabe? Assim, fazendo, produzindo, escrevendo, tocando, sabe? E a gente seja reconhecido por isso. Acho que esse é o meu sonho com o que eu faço. Bom mundo é o que eu digo para vocês, vem para cá no canal, que aqui nós temos fazedoras de cultura, produtoras belíssimas, pesquisadoras de arte, que amam e respiram a cultura popular, como a nossa queridíssima Bruna Suellen. Meu amor, muito obrigada pela sua participação, sucesso para você e Curimba! Obrigada, Elia, obrigada pelo espaço. É muito importante que nós, mulheres produtoras, sejamos ouvidas nos nossos lugares de fazedores, né, de fazedoras, que acaba que a gente não está muito, não tem muito esse lugar, né, desse lugar de fala. Assim. Então, eu te agradeço por esse espaço. Queria dizer para a galera que está ouvindo a gente aqui, para seguir a gente nas plataformas digitais. A gente tem um Instagram, né, que é o Curimba Meu Filho, @Curimba Meu Filho, e a gente tem um canal do YouTube que está saindo agora todos os programas no formato audiovisual, o novo Curimba, e fora os agregadores, Spotify, Deezer, Castbox, Podcast Addict, Google Podcast, iTunes, a gente está em todos. Então é só procurar Curimba Meu Filho que tu vai lá ouvir a gente, tá? É isso. Um beijo em vocês. Obrigado.